E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Marcos de novo. Muito obrigado por estar assistindo esses vídeos. Aliás, muito obrigado mesmo por ter comentado, curtido, se inscrito no canal depois que eu lancei meu primeiro vídeo. Obviamente o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo que eu conto mais ou menos a minha história, como que eu fiz para sair do Brasil e vir aqui para o Canadá, conseguir um emprego, e foi muito legal assim toda a resposta que vocês deram, todo o feedback que vocês deram, muita mensagem no Instagram, muita mensagem aqui pelo YouTube mesmo, mensagem no meu e-mail. Muito obrigado mesmo. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito legal e que muita gente me perguntou. Eu até achei surpreendente que algumas pessoas me perguntaram especificamente sobre isso, que é o seguinte: quais são as diferenças entre o sistema de saúde público do Brasil e do Canadá? Como vocês já sabem, eu estou morando aqui já faz mais de 3 anos e obviamente que eu estou vivendo todo o sistema público de saúde do Canadá, já que o hospital que eu estou é um hospital público. E o sistema público de saúde do Canadá é famoso mundialmente, muita gente fala isso, especialmente porque o vizinho aqui do sul, os Estados Unidos, tem um sistema de saúde completamente diferente do que o canadense, mas mais interessante ainda é que o sistema de saúde público do Canadá parece muito com o sistema de saúde público brasileiro. E nesse vídeo vocês vão entender por quê. Bom, então a primeira coisa é que o sistema de saúde público aqui no Canadá, como o país, chama Medicare, e no Brasil ele chama SUS, como todo mundo sabe, é Sistema Único de Saúde. E aqui no Canadá, ao invés de um plano nacional de saúde, como tem no Brasil, aqui o plano ele é coordenado pelo governo central ou pelo governo federal, assim dizendo, mas cada província ou cada território acaba que tem muita voz e praticamente eles são os gerentes locais e o governo federal acaba sendo um gerente geral. Então é uma coisa muito descentralizada. Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, eles funcionam como uma federação de verdade. Quando eu digo de verdade, é assim, cada província ou cada estado tem muita autonomia para decidir várias coisas. E com a saúde não é diferente. Já no Brasil, o governo federal tem muito mais centralização, tem muito mais poder na mão de decisão, especialmente na parte do financiamento do sistema de saúde. Ou seja, as províncias organizam, elas administram e elas oferecem os serviços básicos de saúde. Mas e o governo federal? Como eu falei, o governo federal ele acaba sendo um órgão mais regulador. Mas para algumas populações específicas, como por exemplo, veteranos de guerra ou indígenas, o próprio governo federal faz questão de entregar a saúde básica para essas populações. Por quê? Porque essas populações são consideradas populações chaves, especialmente os indígenas lá do norte do país, uma região extremamente fria e, obviamente, por esse motivo, eles precisam de cuidados especiais. Que é uma coisa semelhante que acontece com os indígenas do Brasil, para falar a verdade, porque eles moram em regiões muito remotas e, com certeza, as necessidades que eles têm de saúde são muito diferentes de uma pessoa que mora numa grande cidade como São Paulo, por exemplo. No Brasil, a gente sabe que as diretrizes de saúde elas são baseadas em 3 pilares. Isso é uma coisa que todo aluno de medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia aprende. Aqui no Canadá são 5 as diretrizes básicas. Eu vou falar rapidinho a respeito de cada uma delas. A primeira coisa eu acabei de falar, mas o nome que se dá é abrangência. Basicamente, o governo federal coordena tudo e os hospitais locais, os serviços de saúde locais são coordenados pelo governo da província. Então, o governo do estado ele coordena médicos, dentistas e hospitais também. E aí, como o serviço de saúde é bem descentralizado, exatamente aquilo que é coberto pelo sistema público de saúde depende de acordos bilaterais entre cada província e o governo federal. Então, se você mora em uma província específica, como por exemplo no meu caso, a província que eu moro chama-se Ontário, que é onde fica a cidade de Toronto. Então, os serviços de saúde que Ontário provê para os cidadãos é diferente de Quebec, por exemplo. Especialmente Quebec, porque eles são meio separatistas, na verdade. Melhor dizendo, se a província
e o governo federal entendem que para aquela província específica alguns serviços são necessários, obviamente que vai ter financiamento para isso. É a lei. O segundo princípio é a universalidade. Isso é exatamente igual ao princípio brasileiro do SUS, em que todos os cidadãos, ou melhor dizendo, toda a população que mora no país é coberta pelo sistema público de saúde. O terceiro princípio se chama portabilidade. O que significa portabilidade? Portabilidade significa que, mesmo que você esteja viajando entre uma província e outra, a sua província de origem ela é obrigada a cobrir qualquer despesa de saúde que você tenha. E até uma coisa engraçada, porque isso eu acho que é bem diferente do Brasil. Na verdade, tudo é muito centralizado no governo federal, como eu falei antes, mas aqui não. E tem uma outra diferença com o Brasil que é muito legal. Mesmo que você esteja viajando para o exterior, especialmente nos Estados Unidos, o nosso vizinho aqui de baixo, você ainda assim é coberto pelo sistema de saúde. Então, o cidadão canadense, ele não precisa pagar, por exemplo, por um seguro de saúde viagem, se ele não quiser. Embora, obviamente, essa cobertura é muito mais limitada do que a cobertura aqui do país. A cobertura para viagens para o exterior é basicamente uma cobertura de emergência para acidentes ou alguma coisa do tipo. Mas e se você muda de província? Se você muda de província, você tem até 3 meses para ir lá no service da sua província nova e falar que você tem um novo endereço. E aí você vai começar a ser coberto pela nova província. O quarto princípio é o princípio da acessibilidade. Não sei se a tradução foi muito boa, mas é mais ou menos isso que eles querem dizer. Ou seja, todo o acesso à saúde deve ser baseado na necessidade que a pessoa tem. E isso também é muito semelhante ao Brasil. Se você tem necessidades menores de saúde, obviamente que o seu serviço de saúde vai cobrir apenas as suas necessidades. Necessidades maiores, você vai ter toda a cobertura para isso. E a quinta diretriz é que o serviço público de saúde é administrado pelo governo. Basicamente, é uma administração pública. Nenhuma novidade nisso, né? Tem uma coisa que é muito legal aqui, que é muito interessante e que eu acho que, na minha opinião, é uma das principais lições que o sistema público de saúde deveria aprender com o Canadá. Isso que eu vou falar agora é o que mais me impressionou logo que eu cheguei aqui. No Brasil, especialmente nos hospitais públicos, é muito comum todo mundo, quando tem qualquer tipo de doença, resfriado, gripe, dor nas costas, a primeira coisa que a pessoa vai, ela pega o maior hospital da cidade dela e vai no pronto-socorro. Por quê? Porque ela não quer esperar para ir num posto de saúde, mesmo que os sintomas dela não levem a crer que seja uma emergência. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, o pronto-socorro dos hospitais públicos do Brasil, não importa o tamanho do hospital, está sempre abarrotado de gente. Isso é uma coisa que eu lembro muito bem quando estava na faculdade de medicina e quando estava especialmente na residência de cirurgia geral. Eu fiz faculdade e residência numa faculdade pública de São Paulo. Então a gente via isso todos os dias, especialmente no internato e na residência médica. Por quê? Muita gente que ia no pronto-socorro, deixando o pronto-socorro completamente abarrotado, às vezes sem lugar para as pessoas ficarem esperando o atendimento, mas muita gente que estava lá não precisava estar no pronto-socorro, especialmente de um hospital de grande porte, como era o meu. Muitas das coisas poderiam ser resolvidas no centro de saúde ou em alguns PAs, mas é uma coisa inclusive cultural, eu acredito, do brasileiro, que ele acha que se ele for no maior hospital da cidade, o hospital geral da cidade, que tem todos os especialistas, ele vai ser mais bem tratado ou ele vai ter uma consulta mais rápida, o que obviamente não é verdade. Aqui no Canadá é quase impossível você simplesmente bater na porta do pronto-socorro e falar: eu preciso de atendimento. Se você passa pela triagem da enfermagem e eles decidem que o seu caso não é urgência, você não vê o médico, você tem que voltar para casa e marcar uma consulta com um médico de família. Médico de família aqui no Canadá é uma profissão muito desejada. Por quê? Primeiro, a residência ela é bem curtinha, são só 2 anos, comparado com 5 ou 6 anos que um cirurgião precisa passar na residência médica, por exemplo. Além disso, não custa muito caro você passar por uma consulta particular no médico de família.
E, como eu falei antes, você é praticamente obrigado a passar pelo médico de família para qualquer serviço básico de saúde. Renovar receita, fazer uma avaliação inicial, encaminhar para o especialista, encaminhar para a cirurgia. E isso é uma coisa que realmente é bem diferente do Brasil. E o último ponto que eu queria falar é o seguinte: é óbvio que o sistema de saúde do Canadá não é perfeito. E a principal crítica que todo mundo faz é que demora muito para você ser encaminhado do médico de família até o especialista ou para uma cirurgia. E eu vou fazer um negócio muito legal. Eu vou abrir a tela do meu computador no site do Sistema de Saúde de Ontário e eles estão dizendo qual que é o tempo que está demorando para você ter uma consulta com um especialista, ter uma cirurgia eletiva e até cirurgia para câncer. Vocês vão ver que talvez a demora no sistema de saúde canadense seja um mito. Então tá bom. Então agora eu vou começar a entrar aqui no site. Então eu coloquei no Google aqui, ó, Ontario Time for a Surgery, que significa o tempo de demora para uma cirurgia aqui na província de Ontário. Ou para ver um especialista, nesse caso desse link aqui. Então vamos lá. Então esse aqui é o site do Sistema de Saúde de Ontário. E aí você consegue ver aqui no título qual é o tempo que você precisa esperar para encontrar um especialista ou para ter uma cirurgia. Vamos colocar aqui cirurgias. Então, vamos ver. Qual que é o tempo para você fazer uma cirurgia? Então aqui, ó, a primeira parte é o tempo que você precisa esperar para encontrar um especialista ou para ter uma consulta, né? Essa palavra appointment aqui é consulta médica. E o segundo link, eu vou mostrar depois, é o tempo entre você decidir que precisa ser submetido a uma cirurgia e, de fato, ter a cirurgia realizada. Então aqui, vamos ver os resultados. Aqui ele coloca a performance do sistema canadense. Olha só que legal. Isso aqui de outubro de 2018 a setembro de 2018. Então aqui, ó, o tempo para uma consulta, caso você precise de uma consulta com um especialista. 92% dos pacientes, eles foram avaliados por um especialista dentro do tempo limite que a província propôs nas diretrizes básicas de saúde, né? Eles dizem que o paciente precisa ser visto em até 35 dias, mas em média, depois de 14 dias da consulta inicial, um especialista já está avaliando os pacientes, né? Então, agora vamos ver do momento que a cirurgia foi decidida até a cirurgia de fato. Eu vou clicar aqui, vamos dar uma olhada. A performance aqui do sistema de saúde. Mais uma vez, 92% dos pacientes que precisam de cirurgia recebem cirurgia num tempo adequado. Eles colocam que o target, ou seja, o limite, é de até 84 dias para uma cirurgia de câncer, mas na média os pacientes eles são operados em 25 dias. Isso é uma coisa impressionante, porque eu não sei exatamente como está agora, mas eu acho que não deve estar muito diferente. Mas na minha instituição, a gente considerava uma vitória quando a gente conseguia operar um paciente com câncer em 25 dias. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E, aliás, se você acha que esse conteúdo tem valor para você, coloca um comentário aqui embaixo. Eu preciso saber exatamente se isso é uma coisa que te interessa ou não. Eu vou postar vídeo toda semana falando sobre minha vida aqui no Canadá, a experiência de ser médico aqui no Canadá e também pesquisador, e também um pouco a respeito de inovação, liderança e empreendedorismo médico. Então, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, me siga nas redes sociais e, mais importante de tudo, enjoy your life!